Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Nós estamos dando continuidade à nossa série Fundamentos da Nossa Fé. E você faz muito bem em não perder nenhum dos nossos vídeos sobre essa série, porque eles vão te fornecer base para aquilo que você crê, se você crê juntamente conosco dessa forma. Nós estamos vendo acerca da pessoa de Deus. Já vimos Deus na pessoa do Pai e do Filho. Hoje o nosso foco estará em observar Deus na pessoa do Espírito Santo. Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, ele é Espírito. Jesus disse, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é um Espírito eterno, um Espírito infinito, imutável, um Espírito onipotente, um Espírito pessoal, também onisciente. Ele conhece todas as coisas e onipresente. Ele pode se fazer presente em todos os lugares onde a sua presença seja requerida, seja necessária. Ele também é perfeito em santidade, perfeito em justiça, perfeito em verdade e em amor. Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho. E ele é uma pessoa divina. O apóstolo Pedro viveu um incidente interessante ali no livro de Atos, quando ele, à frente da igreja, Ananias e Safira resolvem dar uma enganada em Pedro e nos demais apóstolos, ou seja, na igreja, doando parte da venda de uma propriedade e dizendo que aquilo era o valor total da venda. Pedro então repreende Ananias, repreende Safira, diz para eles que por que eles foram fazer uma coisa daquela, tentando mentir ao Espírito Santo. E Pedro diz para eles, vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram a Deus. Então Pedro reconhece o Espírito Santo como verdadeiro Deus. E o Espírito Santo, então, ele é uma pessoa divina. A Bíblia fala acerca do Espírito de Deus desde o início da Bíblia. Lá no primeiro capítulo, no segundo versículo da Bíblia, o Espírito Santo já é mencionado. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Em Salmos, capítulo 51, versículo 11, o salmista pede para Deus, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. No Salmo 139, versículo 7, lemos, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Nós não vamos ler todo o Salmo aqui, mas o salmista, ele fala, se ele for para tal lugar, ali Deus vai estar presente. Se ele for para outro, estará lá também. Então, nesse Salmo 139, eu te recomendo a leitura dele inteira. Ali a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus fica muito evidente. E o salmista diz que o problema estava em fugir da presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele tem esse poder de onipresença, de onisciência, de onipotência, tem esses atributos que são próprios da divindade, que são incomunicáveis com as criaturas. Em Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3,
nós lemos assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 21, o Senhor Jesus toma posse dessa escritura como referindo-se a si e diz que ele era o cumprimento desta palavra. Vejamos o texto em Lucas. Jesus voltou, Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Veja, Jesus viveu sua vida aqui na terra no poder do Espírito Santo, sempre cheio do Espírito Santo. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus era o cumprimento desta profecia. Jesus viveu aqui na terra, cheio do Espírito Santo. A unção do Espírito de Deus estava sobre a vida de Jesus de Nazaré, Filho de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele atuou na criação do mundo, ele inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Nós lemos na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 a 21, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem ilumina os homens e os capacita a compreenderem a verdade divina. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus afirma: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas,
até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Deixa eu te falar um negócio. Eu não sei se você tem dificuldade de entender a Bíblia. Alguma dificuldade é natural, porque a Bíblia é um livro cuja escrita já faz algum tempo. O último escrito da Bíblia foi por volta do ano 100, pelo apóstolo João, o livro de Apocalipse, e de lá até agora nós já temos 1900 e poucos anos. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, foi escrito por volta do ano 1400 antes de Cristo. Então, você pega esses 1900 mais 1400 aí, você vai ter 3000 e tantos, 4000 anos de história do primeiro livro da Bíblia até agora. Então, tem alguns termos, alguns costumes que estão fora do nosso alcance. Então, é normal você ter alguma dificuldade de entender determinadas histórias ou passagens da Bíblia. Mas para que você tenha o entendimento daquilo que é essencial, daquilo que Deus quer realmente te revelar, porque há coisas que pertencem a Deus e a gente não vai entender, mas há coisas que pertencem a nós, que nós precisamos entender. Então, para entender essas coisas, você precisa da ajuda do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não consegue entender as coisas de Deus. A Bíblia é um livro de Deus. E se você ler a Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo, você fará uma leitura meramente histórica, mas você não terá ali a oportunidade de ouvir Deus falando com você como Ele quer falar. Se você quer ler a Bíblia e receber aquela mensagem de Deus que alimenta seu espírito e sua alma, você precisa de um relacionamento com Deus para receber o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa te iluminar. Então, a primeira coisa, se você quer ler a Bíblia e entender, abra o seu coração, receba Jesus Cristo como seu Salvador. Na hora que você fizer isso, Deus virá habitar em você, o Espírito Santo virá habitar em você e você terá entendimento da Escritura Sagrada. Tentar entender a Escritura da perspectiva de Deus, extraída ali a mensagem de Deus, sem ter um relacionamento com Deus, é uma atividade completamente improdutiva. O nosso texto aqui termina dizendo: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são entendidas espiritualmente. Você pode entender a Bíblia melhor se você aceitar Jesus, pedir a iluminação do Espírito Santo. Ele então irá te iluminar no processo da leitura, da meditação, para que Deus possa falar com você de modo muito eficaz. O batismo no Espírito Santo, ele ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Então, o Espírito Santo vem e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma pessoa que está perdida, está ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo toca seu coração e convence a pessoa de que essa pessoa precisa se arrepender dos seus pecados,
receber Jesus Cristo como seu Salvador e mudar radicalmente o seu modo de vida. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Se a pessoa diz sim, ela concorda e ela toma a decisão, então ela recebe Jesus Cristo como seu Salvador e Deus, que é uma trindade, virá habitar em seu coração. Ela terá ali a presença do Espírito Santo, que a guiará a toda a verdade, que a fará lembrar das palavras de Jesus, que a ajudará a entender as coisas espirituais. Então, quando tal pessoa for ler a Bíblia, for meditar nas coisas de Deus, ela terá o apoio, o auxílio do Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito Santo ocorre neste momento em que a pessoa, convencida pelo Espírito dos seus pecados, convencida da justiça, convencida do juízo, ela se rende e aceita Jesus Cristo. Neste momento, a pessoa nasce de novo e passa a ser filho de Deus, gerada pelo Espírito de Deus. Esse é o que nós chamamos de o batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar também sobre a necessidade de ser cheio do Espírito e você vai entender que há uma diferença entre um termo e outro, embora às vezes a própria Bíblia não faz tanta questão de distinguir assim os termos e por causa disso às vezes tem ocorrido muita discussão, muito debate que eu considero desnecessário. O importante é você entender, e acho que para sua compreensão, se você entender batismo como essa experiência da iniciação na fé, então, maravilha. E ser cheio do Espírito Santo como aquela experiência diária, constante que você deve ter, acredito que você vai bem na sua vida cristã. O Espírito Santo, ele dá testemunho de Jesus e glorifica Jesus. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele opera a regeneração do pecador perdido. Tudo isso é trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo sela o crente para o dia da redenção final. O Espírito Santo habita o crente. O Espírito Santo guia o crente a toda a verdade e ele capacita o crente para obedecer à vontade de Deus. O Espírito Santo distribui dons e equipa o cristão para servir a Deus, para uma vida vitoriosa, para testemunhar de Jesus, para exercer ministério. E a plenitude do Espírito Santo e o seu fruto são condições para uma vida cristã vitoriosa e uma vida de testemunho eficaz, uma vida frutífera e abundante. Jesus disse aos seus discípulos, Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vejam só. Jesus disse para os discípulos que eles iriam receber poder com a chegada do Espírito Santo. Veja a diferença que este poder teve na vida do apóstolo Pedro. Pedro disse para Jesus, Senhor, se for necessário, eu morro, mas eu não nego o Senhor. E então Jesus foi preso, Pedro tentou cortar a orelha de Malco, Jesus curou o Malco, repreendeu Pedro e falou, olha, não é por aí o caminho. E então todos os discípulos fugiram, a hora que Jesus foi preso, e Pedro e João seguem até a casa do sumo sacerdote. Lá, alguém chega para Pedro e pergunta, você é um dos discípulos dele? Ele diz, não, não sou. Insistem e ele diz, não sou. Insistem e ele diz novamente que não. Pedro não foi corajoso o suficiente para sustentar diante de uma simples criada que ele era um discípulo de Jesus. Então Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou, Jesus conviveu com os discípulos,
depois da sua ressurreição. Jesus falou essas palavras aqui já depois de ressuscitado, quando ele estava prestes a subir ao céu. Meus discípulos perguntaram: Senhor, é por acaso agora a hora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus responde para eles: não, para vocês não compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva sabedoria. Mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus estava dizendo para Pedro: você vai ter a oportunidade de ser uma testemunha eficaz quando o Espírito Santo vier, e aí você vai ter poder para ser minha verdadeira testemunha. Passado alguns dias, os discípulos estavam reunidos, perseverando em oração. O Espírito Santo veio e todos eles foram cheios do Espírito Santo. E a hora que foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aquilo chamou a atenção de vários adoradores de várias localidades que estavam em Jerusalém, porque era o dia da festa de Pentecoste. E então eles, ouvindo aquilo, que perguntaram: o que é isso? O que está acontecendo? Esses homens não são todos galileus? Como eles estão glorificando a Deus na língua em que nós nascemos, lá no país onde nós moramos? Uns diziam: eles são tudo bêbado. E então Pedro toma a palavra e diz: olha, queridos, nós não estamos bêbados. É muito cedo. Nós ainda nem quebramos o nosso jejum da noite de sono. Estamos aqui na presença de Deus e o que acontece aqui é que Deus derramou o poder do Espírito Santo sobre nós, conforme havia prometido pelo profeta Joel. Jesus, que vocês rejeitaram, ele foi aprovado por Deus. E por causa dessa aprovação, ele recebeu a promessa do derramar do Espírito e derramou sobre nós isso que agora vocês estão vendo e ouvindo. Então aquilo gerou um profundo senso de culpa e de convicção de pecado sobre aqueles israelitas. Então eles compungiram-se em seu coração e perguntaram para Pedro e para os demais: o que faremos, irmãos? E Pedro respondeu para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, a todos quantos estão longe, a todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pedro foi cheio do Espírito Santo e ele começou a testemunhar. Naquele dia, 3.000 almas se converteram a Cristo. Depois, mais outro grande grupo se converte e muita frutificação e muita multiplicação. E Pedro corajosamente testemunhava de Cristo. Nem ameaça de prisão, nem açoites tirava deles a coragem de ser eficazes testemunhas de Jesus Cristo. Jesus disse: vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. E eles foram verdadeiros mártires de Jesus. Pagaram com a própria vida o direito de defender a sua fé. Deus quer levantar testemunhas no dia de hoje. Você pode e deve ser cheio do Espírito Santo para ter a coragem de dizer para o seu amigo que está indo para o inferno que existe uma esperança para ele. Que ele não precisa mais morrer e ir para o inferno, porque Deus o ama, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em lugar dele e ele pode sim converter-se dos seus pecados, voltar-se completamente para o nosso Deus através de Jesus Cristo Salvador, e ele encontrará perdão, salvação e vida eterna. Você pode ser testemunha dessas coisas, mas você precisa do poder do Espírito Santo em sua vida. A Bíblia diz que é nosso dever ser cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, na Almeida Revista e Atualizada diz:
e não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo e se você preparar seu coração, preenchendo os requisitos necessários para uma vida cheia do Espírito Santo, você poderá sim ser cheio do Espírito Santo. Pastor Newton, mas o que é necessário para que eu possa ser cheio do Espírito Santo? Você precisa querer. Com Deus é assim. Se a gente não quiser, Ele não nos obriga. Ele respeita a nossa liberdade de escolha. Você precisa querer. Jesus sempre disse para os seus ouvintes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Precisa querer. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, pois quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso ele disse com relação ao Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porquanto Jesus ainda não tinha sido glorificado. João 7, 37 a 39. Querer é importante, é necessário, você precisa querer. Agora, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter espaço. Não é possível encher o que já está cheio. Se o trono da sua vida está cheio de si mesmo, se o trono da sua vida está cheio de pecados, Deus não pode te encher com o Santo Espírito. Você precisa confessar seus pecados. Você precisa sair do controle das suas próprias ações, dando o direito de controle ao Espírito Santo. Paulo, cheio do Espírito Santo, dizia: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode e deve ser cheio do Espírito Santo. A ideia de cheio aqui é ser dirigido e controlado pelo Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Você deve ser cheio do Espírito Santo. Para isso, você sai do controle e entrega o controle ao Espírito Santo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é necessário. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você precisa sair do controle e dar o controle ao Espírito Santo. E, acima de tudo, você precisa crer. Jesus diz: pois quem crê em mim, como diz a Escritura, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Você precisa crer que Deus vai te encher com o Espírito Santo. E depois de você orar, entregando o controle da sua vida ao Espírito Santo, você precisa crer que Deus atendeu a sua oração. E então você poderá, sim, ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que eu devo ser cheio do Espírito Santo. Deus está me mandando ser cheio do Espírito Santo. Se Ele está me mandando, é algo que Ele deseja. E em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que alcançamos as petições que lhe fazemos. Você vai orar para ser cheio do Espírito Santo e você pode tomar posse pela fé dessa plenitude, porque é uma oração feita de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que você seja cheio quando você também quer e você ora pedindo para ser cheio. Tendo preenchido os requisitos, você pode tomar posse pela fé da plenitude do Espírito Santo. A Bíblia diz em Colossenses 2,6: assim como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim também andai nele.
Nós recebemos a Cristo pela fé. É pela fé que nós devemos viver a vida cristã. Você é cheio do Espírito Santo pela fé e é pela fé que você vive no poder do Espírito Santo. Então tome posse agora. Quero te convidar para orar comigo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Primeiro peça ao Espírito Santo para sondar seu coração. Sonda-me, Espírito de Deus. Vê se há em mim alguma coisa que te entristece, algum caminho mau. E guia-me pelo bom caminho, pelo caminho eterno. Mostra onde eu estou errado e ajuda-me a arrepender de verdade desse pecado. Eu quero ser limpo e eu aceito agora a purificação dos pecados no sangue de Jesus. Também te peço, Deus, que me enchas do Espírito Santo e faças de mim uma testemunha poderosa do Evangelho. Eu quero pregar Jesus Cristo para os meus amigos. Eu quero falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Sendo oportuno ou não, eu quero estar sempre com a palavra nos meus lábios. Me ajude a testemunhar de ti. Me ajude a ser frutífero. Me ajude a ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. E é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com algumas pessoas. Deixe aí seu like no canal. Se você não está inscrito, inscreva-se. Também quero te pedir que você ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Fale do meu canal para algum dos seus amigos. Peça que eles entrem lá e conheça o que está sendo pregado aqui. Nós queremos alcançar mais pessoas com esta mensagem. Jesus nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos que todos ouçam o que Deus tem planejado para eles. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.